Olá, bem-vindo ao Book Buzz Brasil, o seu canal de audiobooks que transforma conhecimento em ação. Se você está aqui é porque sabe que ler e ouvir livros é uma das formas mais poderosas de expandir sua mente, acelerar seu crescimento e descobrir ferramentas práticas para transformar sua vida. E nos próximos minutos, você vai desvendar os principais aprendizados e insights de 12 Regras para a Vida, um livro que se tornou um fenômeno global porque este livro contém 3 descobertas que vão abalar as estruturas de como você enxerga a realidade. Primeira, a biologia das lagostas prova que hierarquias não são construções sociais, mas leis da natureza que afetam sua química cerebral agora mesmo. Segunda, existe uma razão psicológica profunda e perturbadora pela qual você cuida melhor do seu animal de estimação do que de si mesmo. E terceira, se você não disciplinar seus filhos e se tornar um pouco monstro, a sociedade vai destruí-los impiedosamente. Nos próximos minutos você vai entender exatamente por que assumir a responsabilidade radical é o único antídoto para o caos da existência de uma forma que você nunca ouviu antes. Mas antes de mergulhar em como aplicar isso, você precisa entender por que a sua postura física está ditando o quanto de serotonina seu cérebro libera neste exato momento e como isso define seu sucesso ou fracasso. Jordan Peterson não escreveu um livro de autoajuda comum com afagos no ego. Ele escreveu um manifesto duro, baseado em biologia evolutiva, psicologia junguiana e mitos ancestrais, para te dizer que a vida é sofrimento, sim, mas que você é mais forte do que imagina se parar de mentir para si mesmo. E você está prestes a descobrir como a biologia de uma criatura de 350 milhões de anos dita as regras do seu sucesso hoje. Imagine que você está no fundo do oceano. Parece loucura, mas Peterson descobriu que o sistema nervoso das lagostas funciona quase exatamente como o seu quando se trata de status e derrota. Quando uma lagosta perde uma batalha por território, o cérebro dela basicamente se dissolve e se reconstrói como o cérebro de um perdedor. Ela para de produzir serotonina, ela se encolhe fisicamente, ela se torna um alvo fácil para predadores e não tem energia para lutar. E aqui está o choque. O seu cérebro tem o mesmo contador interno de status. Se você anda curvado, olhando para o chão, derrotado, seu cérebro entende que você está na base da hierarquia. Ele corta sua serotonina. Você fica mais ansioso, mais deprimido e menos capaz de aproveitar as oportunidades. O mundo te trata como um perdedor porque você sinaliza que é um. Agora, segura essa informação, porque o próximo insight vai amplificar tudo isso. Peterson diz: costas eretas, ombros para trás. Isso não é apenas sobre parecer confiante, é uma alavanca metafísica. Quando você decide fisicamente ocupar espaço e encarar o mundo de peito aberto, você hackeia seu próprio sistema nervoso ancestral. Você começa a produzir a química de um vencedor. As pessoas passam a te tratar diferente, o que reforça sua confiança, o que aumenta ainda mais sua serotonina. É um ciclo de feedback positivo. Você precisa aceitar a terrível responsabilidade da vida com os olhos bem abertos, mas esse insight sozinho não basta, porque adotar essa postura exige que você se valorize, e é aí que entra a segunda descoberta perturbadora. Você sabia que as estatísticas mostram que as pessoas compram os remédios prescritos para seus cachorros e os administram direitinho, mas quando o médico receita um remédio vital para elas mesmas, muitas vezes elas nem compram ou param de tomar. Por que você cuida melhor do seu cérebro reptiliano no corpo de um cachorro do que de você mesmo? A resposta de Peterson é um soco no estômago. É porque você se conhece, você sabe que é falho, você conhece seus pensamentos sombrios, suas mentiras, suas fraquezas, seus momentos de covardia. Você tem vergonha de si mesmo. Um cachorro é inocente, você não. E por causa dessa autoconsciência de suas falhas, você não se acha merecedor de cuidado. Você se pune sutilmente. Mas aqui está a virada de chave que muda tudo. Cuidar de si mesmo não é uma opção, é uma responsabilidade moral. Você tem a centelha do divino em você. Você tem algo a oferecer ao mundo. Se você não cuidar de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade, você cria o inferno ao seu redor. Você se torna amargo, ressentido e um fardo para os outros. Peterson argumenta que você precisa tratar a si mesmo como trataria um amigo querido ou uma criança que precisa de ajuda. Isso significa não fazer o que você quer, mas o que é bom para você. Você dá doces para uma criança o tempo todo só porque ela quer? Não.
Você a faz escovar os dentes, ir para a cama cedo, estudar. Trate a si mesmo com essa mesma disciplina amorosa. Isso nos leva ao terceiro insight, que é ainda mais surpreendente e politicamente incorreto nos dias de hoje. Vivemos numa era que diz que toda repressão é ruim e que as crianças são anjos perfeitos corrompidos pela sociedade. Peterson diz: isso é uma mentira perigosa. Se você não disciplinar seus filhos, você não é um pai amoroso. Você é um agente do caos que está condenando seu filho ao fracasso social. Crianças não nascem civilizadas. Elas mordem, batem e testam limites. Se você, por medo de não ser o melhor amigo do seu filho, permite que ele se torne um pequeno tirano birrento, sabe o que acontece? O mundo lá fora não vai ter a paciência que você tem. As outras crianças vão excluí-lo, os professores vão detestá-lo, os futuros patrões vão demiti-lo. O mundo vai punir seu filho com uma severidade 1000 vezes maior do que a sua. A regra é clara. Não deixe seus filhos fazerem algo que faça você deixar de gostar deles. Porque se você, que ama a criança, começa a sentir raiva dela, imagine quem não ama. Socializar seu filho, ensinar limites, ensinar que ele não é o centro do universo, é o maior ato de amor possível. É protegê-lo do desprezo da sociedade. E quando você combina isso com a próxima descoberta, acontece algo fascinante sobre como encaramos o mundo. Já já você vai ver como isso se conecta com a ideia de arrumar sua própria casa antes de querer consertar o mundo. Porque o que esses três insights têm em comum é a rejeição da vitimização. A lagosta vencedora aceita o desafio. O indivíduo que se cuida aceita seu valor e sua responsabilidade. O pai que disciplina aceita o fardo de ser a autoridade. E é exatamente aqui que tudo se conecta, na regra 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. É fácil culpar o governo, a economia, o sistema, o patriarcado ou a sorte. É sedutor ser a vítima. Mas Peterson nos lembra de Alexander Solzhenitsyn, que no meio do horror absoluto dos campos de concentração soviéticos, decidiu analisar como ele, individualmente, contribuiu para estar ali. Isso é insanamente radical. Ao invés de se juntar ao coro dos nihilistas que dizem que a vida é injusta e cruel e por isso devemos destruir tudo, Peterson propõe o oposto. A vida é trágica, sim. Você vai adoecer, vai perder pessoas, vai sofrer. Isso é o padrão. Mas o mal é diferente da tragédia. O mal é quando você pode aliviar o sofrimento e escolhe não fazer, ou pior, escolhe aumentá-lo. E a melhor maneira de combater o mal não é com ativismo de sofá, mas olhando para a sua própria vida. Você parou de mentir? Você trabalha duro? Você trata sua família com respeito? Você assumiu suas responsabilidades? Se você conserta a si mesmo, você tira um pouco de veneno do mundo. Se cada pessoa fizesse isso, viveríamos no paraíso. Você pode estar pensando, mas isso é peso demais para carregar. E é aí que entra o último ponto crucial. Você precisa de um significado para suportar esse peso. A felicidade é irrelevante. É um efeito colateral. O que você busca é significado, e o significado é encontrado exatamente na fronteira entre a ordem e o caos. Ordem demais é tirania, estagnação. Caos demais é ansiedade e destruição. Você precisa estar com um pé no conhecido e um pé no desconhecido, aprendendo, crescendo, enfrentando dragões. É por isso que você não deve proteger seus filhos de andar de skate ou subir em árvores. Eles precisam do perigo controlado para se tornarem mestres de si mesmos. Se você os protege demais, você os torna fracos. E a vida devora os fracos. Vamos recapitular as descobertas transformadoras que exploramos. Você viu que sua postura afeta sua neuroquímica ancestral e que você deve encarar o mundo de peito aberto como um vencedor. Depois entendeu que deve ter a humildade e a coragem de cuidar de si mesmo como cuidaria de alguém que ama, apesar das suas falhas. E finalmente descobriu que disciplinar seus filhos e arrumar sua própria vida são as únicas formas reais de reduzir o sofrimento no mundo. No começo eu prometi que você ia descobrir como deixar de ser vítima, e agora você tem a ferramenta, a responsabilidade radical. A vida é sofrimento, mas o antídoto não é o prazer, é a responsabilidade, é carregar a cruz e subir a montanha. Com esses insights você agora pode parar de esperar que o mundo mude e começar a mudar a única coisa sobre a qual você tem controle real, você mesmo. Imagine o poder de alguém que não mente, que assume seus erros, que anda de cabeça erguida e que enfrenta o caos para transformá-lo em ordem habitável.
Esse alguém pode ser você. E isso é só a superfície. Jordan Peterson também revela no livro Por que você deve acariciar um gato ao encontrar um na rua, uma lição profunda sobre encontrar luz nos momentos de escuridão total que eu não tive tempo de cobrir, mas que muda a maneira de lidar com a tragédia. Se este resumo agregou valor, deixa seu like e se inscreve no BookBuzz Brasil para mais audiobooks transformadores. Qual regra você mais precisa aplicar hoje? Conta pra gente nos comentários. Até o próximo livro.